bem, professor, boa noite. Um resultado importante para o Londrina, uma vitória, mas é claro que também muitas análises podem ser decorridas, né, de um resultado elástico contra um adversário que tem as suas limitações. Como é que você analisa essa goleada de 6-1 aqui na Vila Capanema? Boa noite. Boa noite. Eu vejo mais pela nossa postura do que pela fragilidade do adversário. O adversário veio de uma derrota fora de casa, mas na estreia venceu, ainda tinha condições de uma classificação, ainda briga, né, por uma classificação. E nós, pela nossa postura, nós fizemos o jogo, de certa maneira, ficar um pouco mais fácil do que o esperado. Tivemos um primeiro tempo muito intenso, muito agressivo, e essa era a proposta. Segundo tempo, natural, né, o ritmo caía, até pela elasticidade do placar. Fizemos algumas substituições para proporcionar a estreia de alguns jogadores, dar uma minutagem maior para outros. Limpar também a questão do cartão, né, do Paulinho e do André, que estavam pendurados, para que não corresse o risco de ficar fora de uma eventual próxima fase. Então acho que foi muito proveitoso, foi muito positivo, um saldo não só de gols, mas de postura, que a gente fica muito feliz, e sabendo que a gente tem ainda muita coisa para evoluir, para melhorar, mas estamos no caminho certo. Professor, eu queria que você falasse sobre a entrada do Paulinho Mocelin no time hoje. Foi a única mudança, né, em relação ao outro jogo. Mudou um pouco a situação do time. O João Tavares no volante, o Paulinho atacante. Eu queria que você explicasse a entrada do Paulinho. Boa noite. O João já estava com um limite de desgaste muito grande. E nos últimos jogos a gente percebeu que ele até não rendeu aquilo que ele poderia render, mesmo fazendo bom jogo. A gente costuma exigir muito dentro dos jogadores que fazem essa régua subir, e a gente percebeu através dos exames, através da percepção também dos jogos, que a recuperação dele estava um pouco tardia e não poderia correr risco de iniciar com ele. Porém, já existia uma vontade nossa de dar uma oportunidade do Paulinho iniciar a partida. É um jogador que nas partidas que entrou fez muita diferença a nosso favor, que no dia a dia é um líder que não precisa abrir a boca, né? Pelas atitudes ele acaba liderando o nosso grupo. Então coincidiu as duas coisas, nós optamos por essa formação, já pela facilidade do Iago Telles de também jogar por dentro, né? De saber recompor por dentro, de ter essa facilidade de flutuar junto com o Bruno. Tivemos um bom aproveitamento, um bom resultado, e é uma possibilidade que a gente vai criando, vai aumentando o repertório para que a gente possa ter os resultados não só agora, mas no decorrer do ano todo. Alan, o que esse time com uma linha mais ofensiva, aí, com 4 atacantes, pôde te mostrar hoje, que até pensando numa sequência de campeonato você tem mais opções ofensivas também? Mostrou que a gente tem condições de jogar dessa maneira, né? A entrega de todos os jogadores na frente, no momento defensivo, foi muito grande, né? E essa é a maior preocupação quando você joga com jogadores com a característica ofensiva que nós jogamos, de no momento sem bola você acaba sofrendo, e mesmo como você bem falou, com algumas limitações do adversário, nós conseguimos conduzir bem a partida, nos organizando taticamente, forçando o erro do adversário na saída de bola, e eu acredito que é uma possibilidade, né? A gente precisa criar possibilidades, porque nós vamos disputar a Copa do Brasil, vamos disputar a Série B, que são competições longas, e você precisa ter um repertório e uma variação maior de jogo a jogo. Professor, eu queria que você explicasse as alterações no intervalo, né? Saíram o Wallace e o André Luiz, é uma questão física, uma preocupação com os dois? O Wallace vinha sentindo uma enxaqueca antes do jogo, um pouco de dor de cabeça, e agravou durante a partida, e também para preservar ele um pouquinho, né? O André, pelo fato de ter tomado o terceiro cartão, que a gente já havia pedido para ele, dar uma minutagem maior para o Fabiano, para que ele possa se adaptar a essa função. Então foram situações que a gente conversou com os atletas, conversou com a comissão técnica e decidiu por tomar esse tipo de decisão, e acredito que a resposta foi muito positiva. E nesse cenário, com alguns dias a mais de preparação para a última rodada da primeira fase, você pensa em rodar um pouco mais o elenco contra o Cianorte, até para já de alguns testes, pensando numa segunda fase? A gente procura pensar primeiro em consolidar, mesmo sabendo que a classificação ela está bem encaminhada, mas acho que a liderança ela é muito importante para você entrar na outra fase com moral, né? Ou entrar numa outra fase com o grupo inteiro,
né? Isso é fundamental. Nós vamos ter depois do jogo do Cianorte aí praticamente uma semana para recuperar os atletas, então a gente não pensa nesse momento, vamos analisar amanhã junto com o departamento de fisiologia, departamento de preparação física, mas de início assim eu não penso em preservar ninguém para esse jogo do Cianorte e a gente ir com força máxima assim, porque é importante, né? A gente fazer bons jogos, como eu falo sempre, nós estamos ainda no início de temporada, num início de trabalho, e os jogadores têm margem para evoluir, precisam evoluir, e nada melhor do que jogo a jogo a gente ir evoluindo, crescendo junto e tendo essa competitividade interna de todo mundo querer jogar. Professor, a gente teve a entrada dos meninos hoje na reta final do jogo, assim como contra o Galo. E o Londrina poderia ter feito mais gols contra o Galo, e aqui também, né? Ficou a sensação de que algumas decisões não foram as melhores. Como você avaliou essa reta final de jogo, assim como foi contra o Galo? Eu vejo que é questão de um pouco da juventude, né? Do ímpeto da juventude, de ver ali certa facilidade em alguns momentos, sem desrespeitar e sem desmerecer o adversário, e optar por uma decisão que não é anormal, né? E isso eu falei para eles no intervalo, que a gente teria que manter o jogo tomando as decisões que nós tomaríamos se fosse um placar de 0-0. Essa é a maturidade que a gente tem que ter e a grandeza que a gente tem que ter. E então isso acontece em alguns momentos, a gente procura corrigir, vai puxar a orelha ali no bom sentido, mas sem tirar a liberdade também do jogador de tomar as decisões necessárias. Fico feliz que a gente praticamente aí envolveu todo mundo e vai envolver todo mundo nessa primeira fase. Acho que só falta o Heron, se não me engano, estrear, né, que é um zagueiro, e ali pela posição também a gente não poderia desmerecer o adversário e nem correr risco desnecessário de desmontar totalmente a zaga, mas eu tenho a vontade também que ele possa ter uma minutagem antes da gente entrar aí, se Deus quiser, na próxima fase, para que todos os jogadores aí estejam aptos e 100% para o mata-mata, que vai ser fundamental para nós. O Alan, quando você chegou, naturalmente era um time com a cara do Roger. 5 rodadas depois, 4 vitórias, 1 empate. Esse time já tem a cara do Alan Al, ou ainda tem algumas coisas que você faz como projeção para ajustar antes do início da segunda fase? Eu vejo que ele tem que ter a cara do Londrina, né? A cara do torcedor, né? Com entrega, com organização, com competitividade. Tiramos coisas muito boas do trabalho anterior e incrementamos algumas coisas também que nós entendíamos serem necessárias. E a evolução ela vai acontecendo, jogo a jogo, né? Não só pelo resultado, mas pelo desempenho. A gente fica feliz que a cada jogo que passa, eu acredito que a gente vem desempenhando melhor fisicamente, tecnicamente, taticamente. Ainda não está no nível de acerto, principalmente nos passes ali, do que a gente imagina que seja necessário pelo que a gente tem de qualidade no elenco. Ainda estamos errando um pouquinho demais, mas isso é com o tempo, com o trabalho, né? Com paciência e principalmente dando confiança para o jogador. Então, eu acho que o mais importante é que o Londrina tenha a cara do Londrina, do torcedor, e a gente possa contar com o apoio da nossa torcida, que vai ser fundamental nessa reta final, e por isso nós vamos brigar para classificar ali entre os primeiros, para decidir os jogos em casa, que isso vai fazer total diferença na competição. Ô Alan, foram 4 vitórias, 1 empate, 6-1 hoje contra o Andraus. Ainda assim, o que o Londrina precisa buscar no mercado, né? O que você ainda pensa para o mercado do Londrina pensando em Copa do Brasil e Série B? A gente sabe aquilo que vocês também vêm vendo, né? A gente tem ali pouco número de atletas numa lateral direita, né? A gente ainda tem buscando aí um homem de mais ligação, né? Para que a gente não trabalhe de repente só com jogadores de mais volantes ou mais médios, e também não só com atacantes como a gente trabalhou hoje, um homem de ligação. Tudo isso a gente vem conversando com muita calma, e aí a gente tem que entender, né, eu como treinador e também todos, né, do futebol, que o mercado muitas vezes não ajuda, né? É um mercado inflacionado, é um mercado que nesse momento é difícil de você encontrar algumas peças que possam chegar e já suprir essas poucas carências que nós temos, e eu sempre falo isso, jogador bom a gente está sempre com o elenco aberto, nunca está com o elenco fechado. Aí a dor de cabeça tem que ficar para mim, em gerir, em escolher, em tomar as decisões. Então eu vejo que a gente também está no caminho certo, fora de campo, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, sem deixar de valorizar os jogadores que estão aqui, os que ficaram do ano passado, os que chegaram, para que a gente fortaleça o nosso elenco, não só por necessidade, mas sim para aumentar o nível de competitividade. Eu acho que isso é fundamental. Londrina agora em casa tem o Cianorte para manter 100% dentro de casa e também manter
essa campanha que tem feito, né, de maneira muito positiva com a primeira colocação. Que projeção você faz e também já aproveitando para estender o convite para o torcedor? Um jogo muito difícil. A equipe do Cianorte é uma equipe competitiva, uma equipe muito forte fisicamente. A gente acompanhou alguns jogos já em câmera aberta, a gente vem estudando os adversários. É uma equipe que vem aí brigando pela classificação. Então nós não podemos baixar nossa guarda, nós não podemos relaxar em momento nenhum, porque a gente precisa continuar evoluindo. Acho que isso é fundamental, o jogador assimilar, que nós temos ainda muita margem para evolução, para melhora em todos os aspectos. Então vai ser um jogo muito importante dentro da nossa casa, contar com o apoio do nosso torcedor e agradecer. Hoje num frio aqui diferente, né? A gente é daqui, está acostumado, mas quem não sofre, né? É um frio diferente, nosso torcedor veio, apoiou, incentivou, e eu acho que isso é fundamental. Se a gente continuar tendo essa química entre torcida e campo, jogadores, a tendência das coisas darem muito certo, ela é muito grande. Professor, o Londrina é o melhor time do campeonato, né, em pontos, em saldo, em gols marcados, em gols sofridos. E agora o Coritiba e o Atlético, que são os times da série batidos da primeira divisão, começam a colocar os titulares. O Londrina está pronto para encarar o Atlético e o Coritiba, que devem ser os times aí mais fortes da segunda fase também, junto ao Tubarão? Temos que estar, estamos trabalhando para isso, né? Por isso que eu falo que a gente manter a nossa humildade é um ponto fundamental. Porque nós sabemos que é começo de temporada, né? Sabemos que são ainda 6 jogos, né? Nós vamos finalizar no ano. E o campeonato dá a impressão que já está há 2, 3 meses. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que nós estamos evoluindo e os adversários também estão evoluindo. Nós não podemos vacilar em momento nenhum, não podemos desconcentrar e pensar no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, na Série B, para que a gente possa, a partir de agora, a partir de já, do início da competição, como foi, um início forte, a gente manter esse nível e subir a régua, como a gente fala, para buscar resultados, para buscar objetivos que são fundamentais para o clube, para o torcedor e para todos nós.